Ressurgir das cinzas. Esmeralda Ribeiro. Sou forte, sou guerreira. Tenho nas veias sangue de ancestrais. Levo a vida num ritmo poema-canção. Mesmo que haja versos assimétricos, mesmo que abissem, às vezes, a poesia do meu ser, mesmo assim, tenho esse mantra em meu coração. Nunca me verás caída ao chão. Sou destemida, herança de ancestrais. Não haja linha invisível entre meus passos e espaços que estão contidos no infinito túnel. Mesmo tendo a lembrança jovem, parentes que diante da batalha deixam a talha da vida se quebrar, mesmo tendo saudade cultivada no porão, mesmo assim tenho esse mantra em meu coração. Nunca me verás caída no chão. Sou guerreira como Luísa Malim, sou inteligente como Leila Gonzalez, sou entusiasta como Carolina Jesus, sou contemporânea como Firmina dos Reis, sou herança de tantas outras ancestrais, e com isso desperto em ciúme daqui e de lá. Mesmo com seus falsos poderes, tentem me aniquilar, mesmo que aos pés de algum coloquem a espada da injustiça, mesmo assim tenho esse mantra em meu coração. Nunca me verás caída ao chão. Sou da labuta, sou da luta, herança de ancestrais, trabalhar, trabalhar, trabalhar. Mesmo que nos novos tempos, irmãos seduzidos pelo sucesso vil, nos traiam, como Judas sobre a mesa, meu ganha-pão. Mesmo que esses irmãos finjam que não nos veem, estarei ali, ou onde estiver. Estarei de corpo ereto, inteira, pronunciando o verso, e eles versando sobre o poder. Mesmo assim, tenho esse mantra em meu coração. Nunca me verás caída ao chão. Me abraço todos os dias, me beijo, me faço carinho, digo que me ama, enfim. Sou vaidosa espiritual, mesmo com mágoas sedimentadas no peito, mesmo que riam da minha cara, ou tiram sarro do meu jeito, mesmo assim tenho esse mantra em meu coração. Nunca me verás caída ao chão. Me fortaleço com os ancestrais, me fortaleço nos braços dos herês. Podem pensar que me verão caída ao chão. Saiba que me levantarei. Não há poeiras para quem cultua seus ancestrais, mesmo estando num beco sem saída, levada por um mar de água, mesmo que a minha vida vire maré, vire tempestade, sei que vai passar, porque são meus ancestrais que se reúnem no ritual secreto para me levantar. Eu darei a volta por cima, estarei de pé, coluna ereta, cheia de esperança, cheia de poesia e com muito axé. Por isso, desista. Tenho esse mantra em meu coração. Nunca me verás caída ao chão. Ressurgir da cinza, Esmeralda Ribeiro. Salve, sou Plínio Camilo e eu apresento Nota de Escurecimento Gerações, e hoje a gente tem uma quizomba, né? Mulher preta, poesia de mulher preta. E para abrilhantar essa quizomba, Rosi Brasil e Taia. Bem-vinda, queridas, bem-vindas. Muito obrigado pela presença de vocês, queridas. Bem-vindas. Olá, muito boa noite. Rose? Boa noite, Plínio. Boa noite, Plínio. Prazerzão estar com você. E abriu que abriu, hein, meu querido? Isso é uma quizumba, isso é uma gira, né? Essa Abriu ideia, com vocês merecem isso, ponto. É o que vocês Esmeralda merecem. Ribeiro, na Que fé dos delícia, orixás, né? na força de Ogum, Saravá, muito axé. Obrigada pelo convite. Não, sou eu que agradeço. E lembrar, né, que eu estou oferecendo esse programa para a CUT, para Ney Lopes, para Carla Assunção, para Oswaldo Camargo e para Negras Memórias de Lineu Guedes, Gilca Machado e Carolina de Jesus. Essas que estão os oferecimentos dessas histórias. E aí eu queria que vocês se apresentassem assim, né? Taia primeiro se apresenta, por favor, querida. Bom, meu nome é Tayá, eu sou natural de São Paulo, atualmente residente de Santa Catarina, moro em Penha, pertinho do Beto Carreiro, e estou sempre circulando, né? Estou sempre circulando, estou em São Paulo, estou no Rio de Janeiro, estou em Santa Catarina. Eu sou poeta, slammer, cantora, produtora cultural, atualmente Slam Master do Slam para Antonieta, que é um slam que a gente faz lá no litoral norte, perto do Vale do Itajaí, e região de Itajaí, Balneário Camboriú. Também sou Slam Master, junto com Zalu, organizadora do Slam SC, da Batalha Estadual do Slam SC.
E tô por aí, né, fazendo aquela maluquice, aquela luta de participar de batalha. Então, venho muito para São Paulo, lá em Santa Catarina não participo de batalha. Venho muito para São Paulo e Rio de Janeiro para participar. Atualmente estou na final estadual do Rio de Janeiro, de slam, escrevendo meu livro, botando projeto para cima. Larguei o corporativo faz pouco tempo e falei, agora chega, 32 anos, está na hora de eu ser só artista, porque eu sou isso desde que nasci, desde que existo, influência de família, enfim. Então, estamos aí neste corre de ser uma escritora, cantora, compositora, e fazemos tudo que puder, né? Somos artista plástica também, estamos nesse corre. Beleza, bem-vinda. Rose, por favor. Boa noite, pessoal que está aí assistindo. Eu sou Rose Brasil, carioca, carioquíssima da Gema, do tempo que ainda tinha Guanabara. Então, Entreguei idade, isso é ótimo. carioca de verdade, jurássica mesmo, do mesmo, né? E eu sou fotógrafa, eu sou professora formada em pedagogia, com a escolha, né? Fiz a escolha de dar aula sempre para nível fundamental, crianças ou adultos, porque eu acho que a base é o que importa, né? Eu não vejo a carreira de professor como um degrau que você obrigatoriamente tenha que subir para chegar em algum lugar e dar aula para pessoas já formadas. Eu entendo que ser professor é uma escolha, uma arte, então eu fiquei nesse segmento. E eu sou designer, sou fotógrafa, sou compositora da Portela, participo do Samba das Guerreiras, que é a primeira parceria só de mulheres competindo com samba enredo numa escola de samba, no Rio de Janeiro, e eu acredito que, por conseguinte, no Brasil. A gente ainda está pesquisando para ver se alguém fez isso antes, mas até o momento não achamos nada. E durante a pandemia aí eu debutei na literatura, eu escrevo desde menina. E eu vim só colecionando textos, né? Eu vendia zine nos ônibus, fazia lambe-lambe nos muros, nas árvores. Eu era meio contra a ideia de publicar por editora, que eu achava que isso era o sistema, e eu me considero uma pessoa antissistema. Até que, durante a pandemia, encontrando muita gente, né, porque a gente online conseguiu conhecer pessoas que a gente jamais conheceria presencialmente, caiu a ficha de que eu estava perdendo o maior tempão, entendeu? É político uma mulher como eu, com as minhas ideias, com o que eu penso, com a minha história, com a minha interseccionalidade. É político publicar, então publiquemos. Então, eu participei de 3 antologias durante a pandemia. Posso mostrar? Não, você vai ter o tempo de mostrar ainda. É só a apresentação, querida. A gente vai É, começar. Cada momento você mostra. ok. Então, eu participei de 3 antologias na pandemia, uma agora mais recentemente, mas sempre pelos projetos, né? Dos amigos, que eu acho bacana. Projetos de subúrbio, de meninas pretas, de gente preta, me convidam e eu publiquei. E estou aí na expectativa de 2 livros: Histórias da Cabrochinha, para sair pela editora Voz de Mulher, e a Vida Crônica, que eu estou negociando ainda com algumas editoras. Basicamente é isso. É isso, beleza. Eu agradeço a presença. Foi só uma apresentaçãozinha, só para adoçar a boca, essas questões todas. Mas aí vamos começar, né, para ouvir poesias. E, né, vou só começar, né, chamando os nossos precursores, nossas precursoras. Então, vou começar falando um poema. Me deu vontade agora, um poema de Carolina de Jesus, mas também é um trecho. E aí vocês vão falando, vão fazendo, vão apresentando suas coisas. Mas de Carolina de Jesus, um trecho: muitos fugiam ao me ver. Muitos fugiam ao me ver, pensando que eu não percebia. Outras pediam para ler os versos que eu escrevia. Era papel que eu catava para custear meu viver, e no lixo eu encontrava livros para ler. Quantas coisas eu quis fazer, fui tolhida pelo preconceito, sem extinguir, quero renascer num país que predomina o preto. Adeus, adeus, eu vou morrer. E deixo esses versos ao meu país. Se é o que temos o direito de renascer, quero um lugar onde preto é feliz. Carolina Maria de Jesus. E aí a gente começa, queridas.
Quem? Vamos lá? Rosi, declame suas coisas, por favor. Tá, eu vou declamar um poema que chama O que é literatura ou língua solta, que está bem dentro dessa vibe aí que a gente está escrevendo, a gente é escritora, né? Então, vamos lá. A língua é solta, a literatura salta. Rima porque combina, dança, trafega entre quem aceita e no meio de quem nega. A língua é chama que arde em forma de arte. A literatura é a língua solta, tranquila ou revolta ao sabor das marés. É por ela que tu sabe quem tu és. A língua voluma, tem o ritmo dos fatos, acontecimentos, olhares, sonhos, descobrimentos. Língua solta pelas culturas e rotinas, língua que responde sabatina, fluida, migratória, transformadora, perene e transitória, criadora. Língua que resiste porque o diálogo existe, porque a comunicação insiste, porque é no traço, no abraço, no lápis, no papel, na madeira, no cinzel, na tela, nos dedos, no pincel, no cálculo, no coração, na medida, sem medida, na intuição, no spray, na pena, na lei, na declaração, no direito. Literatura, ninguém prende, não tem jeito. Ponha na tranca aqui, ela vira arte ali, junta a cultura já, ela junta o povo lá, no dia a dia resiliente, porque a literatura é insistente. Prende a literatura nos livros e ela vive a sair de lá, com letra ou só com som, dentro ou fora do tom, na estima, na conversa, na rima. Literatura, tudo registra, tudo cura. A única arte que não depende de instrumento. Se tem uma boca em movimento e um ouvido atento, se está no mundo, tem uma ideia, já é a plateia. E vamos na linguagem dos sinais. E quando tudo faltar, ainda haverá literatura no olhar. Literatura é a palavra que se dá, a palavra que se diz, a palavra que se pensa, que se pinta e desenha, a palavra que se empenha e que não se empenha, até aquela que não se aprendeu. Mas sabemos dizer de algum jeito porque ela brota do peito. Por isso, é um direito. Literatura são os corpos da gente soltos sem assunto, transitando pelo direito de existir no mundo. Obrigado, querida. Vamos comentar. Tayer, sua vez, querida, por favor. Bom, falando então dessa coisa da escrita, da língua, né? Eu tenho uma poesia que fala muito sobre o meu processo de escrita. E eu chamo ela de Entre Linhas, que é o título, basicamente o título do meu livro, né? E eu falo meio assim, eu não consigo falar. Por isso eu escrevo poesia. Porque quando meu peito rasga, fica difícil organizar as palavras, chega a ser covarde a minha métrica, eu nem sei se eu posso me chamar poeta. Se só escrevo aquilo que me afeta, que bate, que toca, que passa a borda, para me entender, tem que ler minhas linhas. Eu falo entre rimas, preciso abrir espaço para pôr para fora tudo aquilo que sufoca e não tem a ver só com revolta. É sobre acolher as inseguranças, respeitar meu lado criança que teme tudo que me deixa a flor da pele, que se revelem os sentidos para quem está disposto a ser ouvidos. Eu pareço bem resolvida, mas só estou tentando curar as feridas que eu nem sei o tamanho. Eu estou cansada, quero ser amada. Não me esconder mais atrás das risadas? Quem abraça tuas falhas? Com quem tu divide as pegadas? Por trás desses versos me revelo num jeito poético, meio tímido, discreto, mas que só é capaz de entender quem me lê sem ser objeto. Eu estou me sentindo tão feliz como, né, um ótimo MC. Vamos chamar todo mundo aqui para a roda, né, para a gente estar aqui junto, se olhando. E eu queria os comentários de vocês sobre essa questão. O que é essa literatura preta que vocês fazem? O que é essa literatura de autoria preta que vocês fazem? Literatura feminina de autoria preta, literatura negra brasileira feminina. O que é isso para vocês? Eu vou pedir licença para começar. Por favor. Eu acho que existe uma, pelo menos dentro do processo que eu tenho e que de outras pessoas que eu acabo convivendo, outras mulheres pretas, enfim, dentro desse mundo do Islã é muito comum, né? A gente fala muito sobre coisas que a gente vive, que a gente transpassa. A ponto de que, por mais que a minha história seja diferente da tua, ela acaba se confundindo, né? Então, rola muita identificação. Por mais que a gente tenha tido épocas diferentes, contextos de vida diferentes,
em algum lugar existe uma identificação muito grande, né? Então, quando eu escuto uma mulher preta escrever, quando eu leio ou quando eu escuto uma mulher preta falando sobre seus textos, eu consigo identificar não só a minha vida, mas a vida de várias outras pessoas que estão próximas a mim, né? Por mais que não seja, e em vários sentidos, assim, né? Quando a gente fala de poesia de amor, por exemplo, que vem um pouco diferente das poesias de luta, você consegue entender particularidades de recorte racial de um contexto de vida, né? De questões muito estruturais que a gente foi condicionado desde pequenas e que não existe em outro lugar, que você só vai entender quando você realmente estiver vivendo aquilo. E daí, quando você lê uma mulher preta escrevendo sobre qualquer assunto, você consegue entender. Uma mulher preta racializada, né? Que também tem essa questão. Para mim, é muito claro e muito nítido quando a gente fala sobre pessoas que entendem, pessoas pretas que entendem sobre o seu lugar na sociedade enquanto pessoas pretas, e quando você está falando de pessoas pretas que ainda não tiveram essa elucidação, né? Mas quando elas têm, é mínimo às vezes. Ela não precisa falar sobre o racismo, mas você consegue entender particularidades que são de pessoas pretas, que são vividas por mulheres pretas, né? Então eu acho que aquilo que a Rose falou na poesia é revolucionário, que ela falou antes, na verdade, quando ela falou de publicar, é necessário a nossa publicação, é necessário o nosso registro, né? É necessário que eu possa ter acesso a essas obras de pessoas que estão tão distantes de mim, mas que de alguma forma também estão dentro do meu contexto de vida, que estão vivendo coisas tão parecidas, né, comigo, e que me ajudam a entender também que eu não estou sozinha no mundo, que eu não estou vivendo sozinha aquilo. Eu acho que isso é muito importante, essa identificação. E, Rose, peço que você fale também, mas antes é lembrar dessa questão da publicação, porque, né, mais antigo como eu, não tive o prazer de ler Maria Firmina na escola. Li depois de adulto. Então, a Maria Firmina, se eu tivesse esse acesso dessa publicação que houve, né? Eu não tive. Fiz letras e não tive. Não houve um momento da primeira romancista negra, né? Escrevendo, né, com esse ponto de vista. Mas é isso. Rose, querida. Olá. Então, eu achei perfeita a colocação da Thay. É por aí, e tem uma coisa interessante nisso, que eu às vezes fico pensando, e eu já conversei com algumas pessoas, né, que quando nossos ancestrais foram sequestrados, vieram para cá, eles foram separados. Nós temos essa afinidade no histórico de vida por um fator a mais, eu acho. Além de toda a dureza que a gente foi submetido, o silenciamento e todas essas coisas que fazem a nossa história ser diferente das pessoas que já publicam classicamente, historicamente, as mulheres que puderam publicar, e os homens, e todo mundo que pôde publicar, a gente tem um detalhe: nós não sabemos se nós não somos irmãos, porque nós fomos divididos, separados, nossas famílias foram desfeitas, de modo que toda vez que eu encontro uma mulher preta, uma pessoa preta, eu penso assim: podemos ser, sim, parentes, inclusive consanguíneos, porque a gente foi espalhado pelo mundo, né? Então, eu acho que tem também esse detalhe que não se pensa muito, mas que a gente pode ser parente, além dessa questão diaspórica, espiritual, mas a gente tem uma tendência muito grande a ser parentes de verdade, porque não existe um estudo sobre para onde foram mandadas determinadas etnias, como foram separadas as famílias, né? Uhum. Então, eu acho que tudo isso acaba que forma um grande encontro na questão das ideias e também na questão da oralidade, da vivência que a gente passa a escrever, escrevendo, né? Graficamente, né? Eu acho que isso é uma coisa sensacional. Pensa, se todo mundo pensasse assim,
ele é meu irmão, ou é meu primo, ou é meu tio, ou pode ser é meu parente, né? Nossa, o mundo ia ser bacana se todo mundo tivesse isso na cabeça, né? O respeito que todo mundo ia ter. Esse cuidado, né? Esse É, cuidado, esse cuidado. Beleza, não, mas nós viemos aqui falar de poesias, fazer poesia, falar, declamar. Então eu vou já começar também, né? Agora, né, normalmente eu não faço, mas eu vou fazer em cima dessa nossa conversa uma provocação para as novas escolhas, assim. Um texto de Beatriz Nascimento. Quilombo é uma história. Essa palavra tem uma história. Também tem uma tipologia de acordo com a região e de acordo com a época, o tempo, sua relação com o seu território. É importante ver que hoje Quilombo traz para a gente não mais o território geográfico, mas o território a nível de uma simbologia. Nós somos mulheres, nós temos direito ao território, à terra, várias partes da minha história conta que eu tenho direito ao espaço que eu ocupo na nação. E é isso que Palmares vem revelando nesse momento. Eu tenho direito ao espaço que eu ocupo dentro desse sistema, dentro dessa nação, dentro desse nicho geográfico, dessa Serra de Pernambuco. A terra é meu quilombo, meu espaço é meu quilombo. Onde eu estou, quando eu sou. Beatriz Nascimento. Vamos lá? Taia, por favor, querida. Essa aqui chama Descolonizada, de minha autoria também. Eu me alinho àquilo que faço, crio meu próprio laço, não me encaixo. Não busco encaixe. Seus padrões não me cabem. Eu transbordo. Busco o que por direito é meu. O afrofuturismo me fortaleceu. Eu não quero agradar burguês, quero que meu povo tenha a sua vez. Quero ver por aí melanina, fazendo barulho em cada esquina, com bamba, dança, rima. Eu quero ver a quebrada empoderada levantando a cabeça por onde passa. Eu quero ver a família dominando as galerias. Quero ver a gente se conhecer, a nossa história se fortalecer, ocupar espaços de poder e a escuridão ascender. Não aceitamos mais os seus maus tratos, muito menos precisamos dos seus ditados. Nossos corpos seguem seus próprios passos. Por mais que a nossa história tenha sido roubada, a nossa ancestralidade é morada. A gente se reconhece em nossas chagas, se conecta por nossas marcas, transforma o olhar em risada. Eu não preciso do europeu dizendo que pode ser meu. Sou dona do meu próprio mundo, lindo, profano e escuro, trilhado por atabaques, mixado nos flows mais chaves e guiado por espiritualidade. As minhas referências são vivas e não precisam mais das suas mídias. A revolução está vindo pesada. Vai ter cada vez mais preta ousada, cagando para o seu padrão e fazendo da diáspora a sua nação. Maravilhoso. Maravilhoso. Rose, por favor, e apresente seus livros, por gentileza. É o seu momento. Tá. Eu vou ler, inclusive, um poema que está nesse livro, em algum desses livros, gente, eu não sei nem qual que está, porque a gente demorou tanto a produzir e a publicar que, quando publicou, saiu publicando, né? Então, tem aqui Se Tens o Dom Seja, volume 3, uma coletânea organizada pelo Bruno Black, de Realengo, lá da comunidade do Fumacê. Cara, fantástico. E essas duas coletâneas aqui, organizadas pela Rosana Rodrigues, mulher preta de Duque de Caxias, Nossas Linhas Negras na Pandemia, e que toda a palavra dita ou escrita seja amor, porque a gente preta que está na luta, a gente está na luta com muito amor, né? No coração, nas escritas. Eu acho que é a grande lição que as pessoas pretas estão deixando no mundo, estão distribuindo, né? E aí eu vou ler um poema que é dessa coisa, como ela disse, como a Thay falou muito bem, que existem as mulheres que já sabem do seu lugar, já estão colocadas, né? Já se compreendem enquanto pessoas pretas. E eu tive uma trajetória um pouco tumultuada, porque quando eu dizia que eu era preta, corriam para mim e diziam: não, você não é preta, você é morena. Aí eu ficava: gente, o que é ser morena? Porque o que é de tão ruim ser preta que, quando eu falo que eu sou preta, vem logo alguém me salvar desse mal terrível, né?
De modo que eu demorei muito a encontrar o meu lugar de negritude, mas encontrei. E aí essa poesia ela tem a mistura das coisas que colocam na cabeça da gente, mas que a gente, como toda pessoa preta, sabe muito bem amalgamar isso e criar a nossa história, né? Então, o nome desse poema é Ancestrais. Fiz silêncio, muito silêncio. Jejuei, meditei, fui à missa. Essa é sua casa, Senhor. Nela viveremos com alegria. Tomei banho de ervas, manjericão, alecrim, macaçá. Fazem a tristeza passar. Tudo fresco, bem quinado, verde banho bem gelado. Conversei com vovó Cambinda. Queria saber onde ela estava no tempo que Cristo vivia ainda. Defumei a casa depois do meio-dia, rezei um terço inteiro, surda de silêncio dentro de mim. Sair desse meio quarto que mingua, ouvindo Kitaro todo o tempo, ele me deixa assim. Revivi a minha infância e descobri que ela não foi feliz. Só havia boas pessoas boas nela. Não deve ter sido de todo ruim. Verdades inteiras, verdades inteiras, verdades inteiras vestem o real com suas metades. Pessoas boas nem sempre têm tempo para bondades. Olhei para trás e só vi montanhas. Em algum lugar lá, muito longe, distante, com certeza, havia uma janela. Seres como eu nascem vazados. Passei, fui por ela. Eu, coroada de esperança, fantasiada, princesa doidinha, falando sozinha, entendendo o que a África dizia, preta do reinado futuro que não viria. Me diziam a miúde que ele não existia. A menina correndo pela casa, andando aos saltos, rindo de nada, sorrindo para tudo. Tinha algoz e se achava feroz. Jamais teve portas para atravessar. Feita de música, buraco na parede, teto devassado. Menina preta, pretinha sem futuro, cheia de passado. Trazia o dedão do pé sem a pele, esfolado de topadas. Tinha sempre um bicho para falar, ninguém para ouvir. Era um tempo de gente grande que comandava, ordenava, ditava. Não sabia o que fazer, o que era difícil de entender. Era um tempo sem tempo, parado, quase sem ar. O quadro de São Jorge de gesso, esculpido em alto relevo lá no alto, quase chegando no teto da sala. De frente para a porta, como deve ser, com a lampadinha eterna acesa, molhando o fio de contas brancas e verdes com aquela cor de sangue. Pedra de raio, pedra de rio, pedra de mar. São João e seu carneirinho olhando para baixo a me vigiar. O cheiro de defumador atravessou minha mente, defumou minha infância inteira, esfumaçou meu coração, me elevou, leve, preta, translúcida, mensageira lúdica. Assim percorri todas as montanhas e nunca percebi que eram os meus caminhos. Não se sobe uma montanha sem descer de outra. Não se sabe de uma montanha sem olhar para o céu. Tudo o que fazemos, recebemos. Mirra, alecrim, açafete, arruda, patuá. Quando Cristo andava pelo mundo, há muito vovó já estava por lá. Dia intenso, não tenho mais sono, tenho muito, muito, muito sonho. A menina ainda tem um andar estranho, sorri para tudo e todos de qualquer maneira, mas traz no pé a cabeça do seu dedão inteira. E quando Cristo morreu, por onde andava, vovó? Ela era jovem, não tinha toco, não tinha tronco, me olhava, não me deixava só. Uh. Um Que coisa linda. momentinho, um momentinho de prosa aqui, nossa, aqui que eu quero. Desculpa. Ataia, você falou que você é pai do Islã da Antonieta, é isso? Islã para Antonieta, isso. Em E, homenagem a Antonieta de Barros. sim, conta Exatamente. para gente quem é Antonieta de Barros, por favor, que é sempre Bom, interessante Antonieta de reafirmar.
Sabemos, mas vamos... Antonieta de Barros, que foi a primeira mulher no parlamento, né? A primeira mulher negra no parlamento de Santa Catarina, que isso é realmente algo a se dizer, do quão forte, quão potente isso, né? Ela nasceu em 1901, se eu não me engano, eu não vou lembrar agora exatamente. Sim, sim. Ela era jornalista e, enfim, tinha publicações, era professora também, então ela começou na época um jornal na região de Florianópolis e foi essa precursora dentro do cenário político nacional, trazendo para a gente, né? Ela era deputada estadual, a primeira mulher eleita, né? Então ela foi deputada estadual eleita, a primeira mulher de Santa Catarina e a primeira mulher negra no Brasil. E, enfim, para a gente é uma referência incrível, né? Naquela região, principalmente dentro da resistência que a gente tem em um dos estados que a gente sabe o quão ele é patriarcal. A gente tem históricos de neonazistas muito, muito fortes, muito latentes e muito recentes, né? Mês passado a gente teve um na cidade que eu moro. E, enfim, quando a gente foi criar esse slam, no início éramos nós em 4 mulheres criando esse slam. O cenário na região de Santa Catarina ficou um pouco parado. Um pouco antes da pandemia, começou a dar uma diminuída, né, no número de slams que tinha pelo estado. Quando a pandemia entrou, só ficou o slam Guará, que é atualmente o slam Guará, mas que na época era o slam Joinville. E esse movimento precisava voltar. Em 2021, a gente não teve estadual. Quando começamos 2022 já montando outros movimentos na região. Então, agora a gente tem o Isla Guará em Joinville, tem o Isla Cruz e Souza em Florianópolis, que veio um pouquinho antes do nosso. Depois veio o nosso Slam para Antonieta, em homenagem, né, à força dessa mulher. E começou depois a Estrela d'Alva também em Florianópolis, o Slam Descoloniza Blue em Blumenau, enfim. E teve uma edição do Slam Antonieta de Barros, que é um outro slam também em Florianópolis. E hoje, atualmente, quem organiza o slam para Antonieta são 3 mulheres pretas, né? Então, existe uma força muito forte para nós de representatividade em a gente exaltar essa mulher que manteve forte a nossa voz durante tanto tempo, que foi tão importante num cenário onde as nossas mulheres, né, em Santa Catarina, em geral, a maioria das mulheres pretas acaba indo para a educação, quando ela consegue acesso à educação, né, consegue fazer esqueci agora qual que é, o magistério, se ela consegue, então, e que é um cenário comum no Brasil, né, acaba a mulher indo para a educação. E essa representatividade chegar tão longe, né, dá para a gente um gás muito forte. Nós somos 16% da população na região de Itajaí. É muito pouca gente preta, né? E quando a gente faz o recorte da mulher. E essas pessoas pretas não se identificam, não se reconhecem enquanto pessoas pretas. Aquilo que ela comentou do eu não me via, me falavam que era morena. Imagina quantas vezes eu não escuto, não sou preta, sou mulata clara. Né? Então, existe uma importância de nós que estamos à frente desses movimentos. E que, principalmente, já estamos mais à frente das buscas, né, que a gente tem sobre entender mais, porque é uma busca quase que eterna. Entender a nossa cultura, entender a nossa história, entender as nossas filosofias e se apropriar de volta disso tudo. Né, e desvincular do pensamento europeu e colonial que a gente foi condicionado a ter. Quando a gente vai enaltecendo, a gente volta a tornar importante, a gente volta a mostrar que não é ruim ser preto. Embora você esteja sendo oprimido, e você é muito oprimido, não é você que está errado. Enquanto mais a gente se empodera, mais fácil a gente levanta a cabeça e enfrenta esse movimento. Porque nos abate muito, e sempre vai nos abater, porque a gente é humano, a gente não consegue simplesmente ignorar tudo que acontece. Só que quanto mais juntos, mais unidos, mais nas comunidades e apropriados de quem somos, com certezas de quem somos, com certeza da nossa força, do nosso poder, da nossa importância, de onde nós conseguimos chegar, é mais fácil da gente mostrar para as pessoas que elas também podem ficar seguras com a gente.
que elas não precisam negar a sua cor, sua raça, sua história. Ao contrário, que quanto mais ela se empoderar daquilo, melhor ela vai ser. Mais feliz ela vai ser. E mais fortes nós seremos juntos. Então, quando a gente criou o Slam para Antonieta, vinha muito disso, assim, é toda vez uma homenagem para ela, e a gente sempre fala, Antonieta de Barros estaria muito orgulhosa de nós. Com certeza, com certeza. Rose, que me conta sobre isso? As lutas, né, são as nossas lutas e a gente vai encaixando esse dom que nós recebemos, né? E eu falo sempre isso, assim, um orgulho danado que eu tenho, como as pessoas pretas são artistas, gente. Eu não conheço um preto que não seja artista, sabe? Que não tenha uma vertente, que não domine uma vertente de arte, seja ela qual for, né? E eu aqui no Rio de Janeiro, e aconteceu em 2019, que a Portela, né, uma escola de samba super tradicional, acho que a mais antiga, inclusive, aqui do Rio, fora, claro, a Deixa Falar, que foi a pioneira, né, decidiu fazer um enredo homenageando Clara Nunes. E, na ocasião, eu estava fazendo uma oficina de audiovisual na Portela. Foi também a primeira oficina numa quadra de escola de samba. Então, assim, é improvisado, né? O local improvisado para esse tipo de aula, mas a gente queria fazer e a gente fez. Foi um edital, foi um show do Paulinho da Viola com a Marisa Monte, que financiou essa oficina, que quem criou o projeto foi uma das filhas do Paulinho da Viola, Cecília. E aí eu fiz um filme chamado Procuram-se Mulheres, porque eu estava bolada com a situação do quanto as mulheres são invisibilizadas no samba enquanto compositoras, né? E mesmo as cantoras, mas assim, por exemplo, Jovelina Pérola Negra, partideira, tremenda cantora, mas uma compositora. A gente não sabe quase nada da história da Jovelina antes dela fazer isso. A gente sabe um mínimo, né? Porque a mídia não quis perder tempo, né, de registrar a história de uma mulher preta como a Jovelina. Então, assim, eu via na Portela várias mulheres compositoras com trabalhos maravilhosos e elas não tinham penetração nem na escola, nem em lugar nenhum. E aí eu fiz esse filme Procuram-se Mulheres, aonde eu reuni compositoras, cantoras, instrumentistas e pessoas que trabalham na parte administrativa do samba. Então, chamei a Russa, né, que foi que deu o campeonato à Vila Isabel com Kizomba, num momento super difícil, que ninguém queria ficar como presidente da escola. E foi um apelo da comunidade que quis que ela ficasse nesse cargo. E aí então, eu cheguei nessas mulheres fazendo um anúncio na minha rede social e recebi muitas mulheres assim que faziam algumas coisas concernentes ao samba. Fizemos o filme e aí essas mulheres se encontraram. Elas não se conheciam. Algumas se conheciam assim de rede social, de show, mas elas nunca tinham conversado, cantado junto. E foi uma coisa linda. E dali alguém teve, a Mary teve a ideia de fazer uma parceria só de mulheres para homenagear a Clara Nunes naquele ano na Portela. Criou-se aí a parceria chamada Samba das Guerreiras. E aí a gente pensou, poxa, a gente fez um samba bem bacana, a gente não sabe, todo mundo sabe que a mulher ganha menos no mercado de trabalho, no mercado artístico, principalmente do samba, a gente ganha chá de cadeira, a gente vai para uma roda de samba, os caras demoram a deixar a gente cantar, quando deixa a gente cantar ou tocar, né? É toda aquela dificuldade. Então, a gente não tem grana, né? E a escola de samba, ela se tornou meio que empresarial, né? Ela não aquela coisa de raiz, aquela coisa de contato da comunidade, dos compositores e tal. São poucas as escolas que têm isso, né? Elas vivem em função de um carnaval que nem é para a gente, é para o turismo, é para arrumar dinheiro, é para aquecer a economia, é aquela coisa que se diz. Mas a gente decidiu que a gente não tinha dinheiro para pagar um cantor e a gente mesma ia cantar, já que na nossa parceria tem cantoras profissionais. Então, de repente, a gente entendeu
que a gente está fazendo uma revolução, no sentido de que, se tem as parcerias masculinas, as parcerias mistas, mas se tem a coisa do escritório, né? Que a pessoa tem condição de pagar lá uma empresa para fazer o clipe com a letra do samba, pagar lá um monte de artista para se caracterizar, né? A gente está fazendo isso de uma outra maneira. Nós fazemos tudo, o nosso clipe eu dirijo, é com a nossa cara, porque a gente quem é compositor de samba enredo passa o ano inteiro sem oportunidade de botar a cara. Chega na hora de mostrar sua obra, vai botar um ator ali para dramatizar ali no clipe? Não dá, né, gente? A gente viu que essa era a oportunidade dos compositores botar a cara, e, no caso, nós, compositoras. Então, assim, é uma forma muito diferente, muito revolucionária, eu até diria, de fazer. E a gente fez o primeiro samba, fez o segundo, o terceiro foi na Covid. A gente não quis participar, porque nós não tinha condição, morreu, inclusive, uma menina da nossa parceria, a gente estava realmente de luto, como o Brasil todo estava, menos o Coiso, né? Mas todo mundo estava, de certa maneira, com medo ou enlutado. E fizemos agora, para esse carnaval de 2023, um samba que foi super aclamado, todo mundo, muita gente gostou. Então, assim, sem a mídia, sem muita grana para aparecer muito, sem comprar like, sabe? A gente está construindo essa trajetória e está ganhando reconhecimento das pessoas. Todo mundo elogiou muito o nosso samba, pessoas comentaram bastante o samba desse ano. Então, assim, uma forma de mulher preta fazer as coisas, né? Diferente. E aí o pessoal fala assim, algumas vezes tem pessoas que me encontram e falam assim: o seu samba é bonito, mas você tem que botar um cantor profissional para cantar. Meu amor, a gente tem cantora profissional aqui, não é só o cantor lá, só porque você é um cantor famoso. Agora, a gente tem, toda escola tem o seu puxador oficial, seu intérprete oficial. Então, a gente não tem que se preocupar com isso, a gente tem que se preocupar em apresentar bem o samba. E vocês têm que se preocuparem em entender a novidade de que a mulher não quer mais esse espaço que estão dando para a escola de rainha, de porta-bandeira, maravilhoso. Mas as mulheres que são compositoras e que cantam, elas merecem ter esse espaço. E aí essa é a luta que a gente tá, entendeu? E agora a gente durante o ano faz encontros, reúne a torcida, a mulherada toda, a gente faz almoço, a gente quer fazer almoço, a gente faz rifa, a gente faz tudo para juntar uma grana para gastar antes do carnaval, fazendo mais um samba, na competição de mais um samba enredo, entendeu? E é mais ou menos por aí. É uma coisa que, de certa maneira, a gente está resgatando essa convivência comunitária de sambistas, sabe? E tem sido assim, não está sendo fácil, mas é muito prazeroso e é muito recompensador. Beleza, beleza, beleza. Então vamos continuar, a gente vai continuar. Vou mudar um pouquinho essa prosa, né? Vamos voltar para vocês declamarem, mas aí vou para aguçar a boca, trazer um conto curto de Ifá Rosa o ADQ, né? Para a gente poder ler, para vocês começarem a preparar. Colorama. Binho era daqueles caras raros que a quebrada não dava conta para colher. Desde pequeno pintava as unhas de preto e usava cabelo black, todo trabalhado na fitagem. Namorou a Kelly por 3 anos, durante o tempo que ela trabalhava lá no salão da Meire. Curtia jazz, blues, Jorge Ben, e não era raro às vezes que eu via Tim Maia no talo nas manhãs de domingo. Seu pai, o famoso Sabiá, ficava muito louco no bar e batia em quem tivesse a moral de dizer que seu filho era viado. Durante a semana, aceitava de bom grado a ajuda do filho para pagar as contas e as compras do mês. Quando a finada Kelly morreu, toda quebrada lamentou a morte precoce da menina. Uns diziam que ela tinha morrido de desgosto, outros que era da química do salão da Meire, comeu os miolos dela. O fato é que o irmão da Kelly
passou a frequentar o quartinho do Bino com uma frequência fora do normal. 6 meses depois, seu irmão, né, o irmão da Kelly, começou a trabalhar no salão da Mary. E Binho, cada semana, estava com uma unha nova. Colorama e Fé Rosa o ADQ. Vamos lá continuar nessa nossa quizumba. Taia, por favor, querida. Eu estava lembrando de um trecho de uma poesia de uma poeta que eu sou muito fã, também do cenário de slam, que é a Midri, ela é daqui de São Paulo. E ela vem falando um pouquinho dessa construção da gente que é preto mais claro, né? Que é preto de tonalidade mais clara, e dessas tantas diferenças de pele que a gente tem. E ela fala, eu não vou lembrar a poesia inteira, como esse negócio de estar, né, cada vez num lugar, o livro que eu tenho dela está em Santa Catarina, mas eu tenho aqui uma memória de partes dessa poesia dela que eu vou tentar falar para vocês aqui. Eu tenho um problema. Meu ascendente é em Áries. E eu tenho um outro problema. É que eu sou a menina que nasceu sem cor. Para alguns, eu sou preta. Para muitos e muitas, eu sou parda. Ainda que sempre tenha ouvido dizer por aí que pardo é cor de papel e que a minha consciência racial, quando me chamam de parda, fique tão bamba quanto autodeclaração de artista pop, tipo Anitta, quando pratica apropriação cultural. Eu sou a menina que nasceu sem cor porque eu nasci num país sem memória, com amnésia, que apaga da história todos os seus símbolos de resistência negra, que embranquece sua população e trajetória a cada brecha, que faz da reinvenção de Kant sua obra-prima, tipo Mona Lisa da miscigenação e ódio à miscigenação, calcada no estupro das minhas ancestrais, na posse de corpos que nasceram para serem livres, na violação de ventres que nunca deveriam ter deixado de ser nossos. Eu tenho outro problema, é que eu não sei da cambalhota. E não importa que para alguns eu seja a menina que nasceu sem cor, que falte melanina para minha pele ser retinta, que os meus traços não sejam assim tão marcados. O colorismo é uma política de embranquecimento do Estado, que fez com que, durante muito tempo, eu odiasse os traços genéticos do meu pai herdados. Me odiasse, me mutilasse, meu cabelo alisasse. Meninas pretas não brincam com bonecas pretas. Mas eu faço questão de botar no meu peito que pretas e pretos estão se amando, se armando, porque me chamam por aí de parda, morena, mulata, mestiça, café com leite, marrom bombom. Durante muito tempo, eu fui a menina que nasceu sem cor. Mas um dia gritaram-me, negra! Eu respondi. Rose, tá sem microfone, seu. Eu vou ler um texto meu que nasceu assim meio que por acaso recentemente, quando eu estava lá na Pedra do Sal. Chama Dois Pretos. A Pedra do Sal, coloca para a gente geograficamente o que é, onde é, como que está. Ah, sim. A Pedra do Sal é um espaço que fica anteriormente na região geográfica que era chamada de Pequena África, que de pequena não tinha nada, era quase que mais da metade do centro da cidade do Rio de Janeiro, né? Mas a Pedra do Sal fica ali perto do Cais do Valongo, que era o porto aonde os nossos ancestrais chegavam escravizados, e a Pedra do Sal ela tinha a função de secar o sal, sacar o sal que era vendido, e também a função de servir de pelourinho para o castigo dos pretos que, porventura, achassem que tinham que aplicar. Porque uma coisa que o Rio de Janeiro não tem é pelourinho. Por que o Rio de Janeiro não tem pelourinho? Porque os castigos corporais aos nossos pretos ele tinha que ser dado em céu aberto, com todo mundo vendo, ou seja, era mais do que a pancada, era a humilhação, né, para servir como exemplo para os demais. E aí eles eram amarrados na Pedra do Sal, também ficavam ali dias, o tempo que durasse a pena. Hoje a Pedra do Sal é um local que tem muito samba, que acontece muita coisa cultural lá, né? É um espaço bem bacana, aquela pedra aquela escadinha escavada na pedra, que é uma maravilha.
né? É um local de triste memória, mas que nós estamos aí nessa disputa territorial tomando conta lá da Pedra do Sal, né? Tomando conta e ressignificando, né, Rose? Exato. Exatamente. Então, aconteceu esse encontro que eu vou aqui ler para vocês. Distraída, cabeça fervendo de ideias que se pensavam soluções nesse início de noite que sucede um dia presencial, quando abandonei a prisão das redes sociais para viver o estar junto de verdade com quem vive e faz acontecer. Um rapaz me interrompe nos devaneios enquanto ouço um áudio num aplicativo de mensagem. Percebo sua presença, paro de ouvir a mensagem e ele me agradece pela educação, gentileza de lhe dar atenção. Sorrio. Ele não tem aquela entonação dos camelôs que pedem desculpa por incomodar, só para chamar atenção, já incomodando. Ele está vendendo aquela balinha branca, redonda, refrescante, neta do antigo Mentex, 3 por 10. No meu bolso só tem R$ 4. Em que posso te ajudar com R$ 4? 1 é 4, 3 é 10, minha irmã. Eu só tenho 4, mano. Digo feliz, me sentindo milionária, sem me importar se eu vou ficar sem um puto de real. Posso pegar um de caixinha ou tem que ser esse dos pequenos no saquinho? Não, você pode pegar o que você quiser. Escolho pela cor, não pelo sabor. Contente, ele me entrega a caixinha azul, Mind. Fico feliz, desejo-lhe boa sorte, e vai nesse desejo uma vibração grande e forte, com a certeza de que a vida vai melhorar ou ele vai melhorar a vida. A vida é encontro, e os encontros não estão nas telinhas de LED, nem nos bate-boca online, nem nas abstrações imaginativas da presença. A vida é o que acontece quando você olha o outro, abandonando o olhar de disputa crítica que o capitalismo incutiu na gente. A vida é escuta, a escuta que ensina. Se não tiver simpatia, tenha empatia, ou pelo menos gentileza. Chegamos aqui em condução coercitiva, sequestrados num tumbeiro. O princípio do amor é gerenciar a raiva, que não podemos deixar de ter, mas não podemos exacerbar, sob pena de nos transformarmos no que condenamos. Gerenciar o nosso ódio e não o engolir como veneno em brasa, ou essa fogueira que não se apaga nos consumirá por dentro até que não sejamos nada de bom por fora. Oba, Ui. oba. Vamos lá. Vou pedir Essa licença. coisa, né? A gente não pode. Eu vejo muita gente falando assim, com relação a esse trecho da Pequena África. Lá tem um espaço também, um centro cultural, que é o Instituto dos Pretos Novos. Vocês conhecem? Não. Uhum. Instituto dos Pretos Novos é Fizeram um recentemente casal. um. Que Eles tem no museu, encontraram não é? Isso, eles encontraram uma ossada lá na casa que eles compraram e foram fazer uma reforma, e aí acabaram por fazer um centro cultural ali, e tem É Gamboa aquelas... lá, né? É a Gamboa, é Gamboa. E tem aquelas ossadas. Então, assim, no site é Institutos dos Pretos Novos. Só jogar no Google que tem lá. É uma coisa, um trabalho muito bonito que eles fazem. Eles fazem excursões, passeios pela região, mostrando, falando do passado, mostrando tudo o que aconteceu ali, a importância da preservação daqueles sítios arqueológicos, sabe? É uma coisa bem legal. E aí, assim, a gente lendo depois, porque a gente vê aquilo e eu fiquei logo curiosa e fui procurar, né? Correr atrás de informação. Então, eles pegavam aquelas pessoas pretas que vinham para cá ser escravizadas, que chegavam doentes, simplesmente jogavam ali naquele cemitério, mal enterravam, a ponto dos cachorros saírem com o osso das pessoas pela boca, assim, sabe? Era uma coisa assim muito bizarra, né? Então, assim, essa história, algumas pessoas falam para mim assim, mas por que remexer esse passado de dor? Porque a dor, ela não pode ser esquecida. A gente não, a gente tem que ter posse da nossa história,
saber de onde a gente veio, para a gente continuar sendo o que a gente é e não se deixar levar por toda essa cultura que não tem nada a ver com a gente, né? Então, assim, então não tem como, eu acho que se falar, um preto não tem. Não, não tem como não ter raiva, não tem como não ter ódio. Mas o que a gente faz com esse ódio? A gente tem que gerenciar esse ódio, sabe? De uma forma que ele não nos prejudique, né? Que é uma coisa até que coincidentemente, o Galo, eu vi ele falando, né? Quando a gente não trabalha esse ódio, tantas coisas que a gente carrega, que nos entregaram, quem se estrepa é a gente fica doente, fica depressivo, tem câncer, tem um monte, tem alergia, tem um monte de coisa, né? Então é saber que isso sim aconteceu, mas nós estamos aqui. Eu acho que a gente teve um tempo da resistência, nossos ancestrais, até a minha avó, até a minha mãe, eu considero que foi um tempo de resistência para sobreviver. Mas agora é a hora de nós ocuparmos, de darmos uma resposta, É, né? é hora do Eu ataque. tenho. Tem até Isso. uma fala, eu não lembro se é do Paulo Autré, eu lembro dela naquele texto Liberdade, Liberdade, do Paulo Autré, que é para que não se esqueça, para que nunca mais aconteça. É uma frase da época da ditadura, né? Eu Exatamente. posso pedir licença para falar uma poesia que Rosi me lembrou? Por Nesse favor. sentido do. Quando a gente fala dessa questão que a gente tem que começar a falar de outras coisas que a gente precisa, que a gente também precisa de um descanso dessa militância, né? E daí eu tenho uma poesia que ela fala assim: aos domingos, usamos hipocrisia. Vestimos nossa melhor camisa, sorrimos para a vida por um instante, esquecemos da lida, fingimos que não há fadigas e seguimos. Mais um samba, mais um bamba, e nessa cadência a gente dança, distribuímos sorrisos, sem se preocupar com quão difícil é deixar os vícios. Ao redor, o mundo morrendo, o governo segue nos fudendo, a polícia nos dá medo. Aos olhos deles, só mais um preto. E tem tanto sofrimento que não dá tempo de parar para contar os corpos, acalentar os nossos, fingimos ter força enquanto estamos na bolha, sob as lentes dessa mídia sonsa. Que responsa. Não se vive só de fama, precisamos de esperança, um ponto de reconhecimento, um espaço de acolhimento para poder vencer o sofrimento. Quem sobra está sobrevivendo, mas será que tem empenho para cuidar das feridas que foram vividas? Será possível superar os gatilhos, manter a mente no trilho, encontrar-se enquanto ainda se vê perdido? O mundo é mesmo um moinho. Mas os nossos sonhos estão muito vivos. E é em busca deles que eu sigo, mesmo que às vezes eu ignore a realidade. E me permita acordar um pouco mais tarde. Muito legal. Precisamos desse espaço, né, gente? Não, e a ideia, assim, é esse trabalho do Quilombo. Eu tenho que trabalhar no Quilombo, porque eu sozinho vou me cansar, eu sozinho não vou conseguir, eu vou conseguir muito pouco. E o estar em Quilombo, e aí você é ponta de lança, eu estou guardando, eu vou ser ponta de lança nesse momento, é isso. Porque não dá para cobrar da gente que a gente fale sobre tudo, né? Esse Quilombo vai falar. O tempo todo. Esse Quilombo vai falar o tempo todo, mas não vai necessariamente precisar ser eu falar o tempo todo. Eu Porque a posso gente descansar. precisa de descanso, né? A gente Precisa. a gente precisa. E o quanto também a gente voltar a entender outros espaços. Eu falo muito isso para os meus mais velhos, assim. A luta de vocês me fez hoje poder falar de amor. Exatamente. Também falar de rever a luta, né? Rever os Exato. nossos Nunca escritos. deixar de ver a luta. Não, mas rever evoluir. Eu posso falar de outras coisas hoje. Exatamente. Né? Eu tenho mais espaço de fala e tudo isso é revolucionário. Com certeza. Com certeza. Então, como eu ia dizendo, ia pedir licença para a gente fazer o nosso estante preta para vocês tomarem um pouco de água, mas é isso. Kizumba é isso, é essas histórias assim. A gente vem, vai, tem essas ideias, e aí o que eu peço é para todas e todos que estão assistindo, assine o canal, divulgue. Mais gente, né? Mais gente assista no final do vídeo, antes, né, acabando, aí você dá o like. Depois que você vê a potência que foi esse encontro, que é esse encontro, né? Então, a nossa estante preta, né, coalhada dessa nossa história, né? Então, coleção Islã, Negritude, da editora Autonomia Literária.
vários pretos e pretas autoras, a Memi, Cleiton Mendes, Hugo Albuquerque, Lobinho, Luiz Ribeiro, Manuela Meloni, né? O título desse livro homenageia dois poetas, Aimé Césaire e Leopoldo Sédar, criadores do conceito negritude. Os negros são a maioria no país e são os que mais sofrem, os que mais morrem por arma de fogo, afetados por políticas neoliberais, né, no Estado. Esse livro tem essas poesias, está falando sobre isso que a gente está falando, está conversando sobre aquilo também. E como termina esse livro, lembrar que vidas negras importam. Um outro livro, e que é desse mais velho, né, do Kuti, A Pupila é Preta, né? Coletânea de contos, tem vários tipos de contos, tem contos extensos, contos curtos, curtíssimos. A Pupila é um livro vibrante que expõe as fricções das relações raciais do Brasil, se atendendo também aos afetos que o racismo inaugura, aprisiona, encerra, com emotividade, a ironia, né? Kuti parece ter um alvo definido, os pontos existenciais, né, da pupila de cada um, o fundo negro. Pupila é Preta, Kuti, Malê Editora. E, por último, o Teatro Hip Hop, da Roberta Estrela Dalva, né? Roberta, ela faz todo um estudo desse teatro, nos diz o método, que para ela é dessa aprendizagem instantânea, né? Que foi fruto do trabalho que ela fez do grupo Bartolomeu, né? E a passagem por outras dramaturgias, ela vai contando isso tudo, né? É como uma esponja de banho em forma de microfone, um presente oferecido, como ela diz, para mim e para vocês. Teatro Hip Hop, de Roberta Estrela Dalva. E é isso. Vamos lá? Nós viemos aqui para poetizar essas coisas todas. Rosi, por favor, querida. Eu vou mostrar para vocês esse livrinho aqui, que é da Dalva Maria Soares. Ela é de Minas, se não me engano, ela está noiva ou já casou, não sei, com o Faleiro, José Faleiro, que é um escritor também lá do Rio Grande do Sul, né? E tem uma coisa muito interessante nessa questão do descanso, de conhecer outro espaço, e, ao mesmo tempo, do nosso espaço, que eu achei bem legal. Lembrei com o que a Thay falou, e aí eu vou ler, não vou ler tudo, vou ler um pedacinho aqui que eu achei bem significativo. Posso? Por gentileza. Com Carolina, aprendi que é possível. Eu vou ficar aqui, para todo mundo ficar vendo aqui a capa do livro. Com Carolina, aprendi que é possível escrever sentada no quintal, com papel de pão e um pedaço de carvão. Clarice escrevia com um filho em uma perna e a máquina na outra. 10h15, coloco a água no arroz, dou uma pausa e leio um texto. Ele fala sobre grandes livros e filmes. Os personagens amam ferozmente, correm, cavalgam, inventam mentiras, planos, raciocinam e matam, que seja. Nunca, porém, eles interrompem suas grandes sagas para comer ou lavar a louça. É como se não fosse preciso, como se essas funções vitais de humanidade não coubessem a eles, mas sim a outras pessoas, aquelas devidamente escanteadas, humanas demais no sentido prático e, portanto, por que não dar nome aos bois? Exploradas. As vidas invisíveis existem nas narrativas da ficção e do mundo real. Muitas vezes, inclusive, se interseccionam. Quem é capaz de imaginar William Faulkner cozinhando seu próprio arroz? Pouco provável. Danadinha essa Helena Zelic, uma menina ainda. 11 pontos, tempero feijão como Helena. Também me entedio com uma literatura de grandes feitos, de grandes personagens, salvando o mundo. Sinto falta de uma escrita com cheiro de alho, de sabão em pó, de água sanitária e de amaciante.
A caneta com cheiro de cebola, porque a ideia surgiu enquanto se preparava o almoço. O caderno sujo de óleo, porque passa os dias na mesa da cozinha. Sinto falta de personagens que lavam sua roupa, que cozinham sua comida, que levam os filhos para a escola. É aqui na mesa da cozinha que vou juntando os ingredientes da minha escrita. É nesse lugar que, devagarinho, as letras vão se formando sobre o teclado e vão marcando, pouco a pouco, as páginas em branco. Computador, livros e cadernos dividem o espaço com o pote de pimenta, a lata de pão, o vidro de azeite. É mexendo uma panela e outra que vou dando sentido ao vivido e experimentado. As anotações e os rascunhos estão todos marcados. Uma gota de gordura que caiu do prato e a marca de pata do cachorro, que de tanto esperar já ficou entediado, pingos de café entornado que apagaram o escrito, pingo de sopa que coloriram de urucum juntamente a passagem onde escrevi sobre o caboclo. É aqui no espaço da cozinha que vou colocando os temperos e arrumando lentamente as ideias na cabeça, na expectativa que o resultado dessa escrita fique gostoso. 11h30. O menino chega da escola. Almoçamos. Ele lava o prato. Terminada a arrumação da cozinha, vou para o tanque enfrentar a roupa suja, a vida sem amaciante. Depois da roupa estendida no varal, uma ajeitadinha na casa e volto para a cozinha. Sento em frente ao computador. São 3 da tarde. Ainda tenho um tempinho de produção até a hora do jantar. Lembro de Ana Carolina, a cineasta, não a cantora, se referindo ao seu belíssimo filme Amélia. Às vezes demoramos uma vida inteira para aprender a falar a nossa própria língua, nos fazermos entender. É trabalho árduo, mas não há outra saída. Ou conseguimos nos expressar, ou é a loucura. Felizes aqueles que conseguem construir seu próprio dialeto. 17h. Cheguei, consegui escrever um pouco. Lembro de Emily Dickinson. Uma palavra morre quando falada. Alguém dizia. Eu digo que ela nasce exatamente nesse dia. Mãe, a janta está pronta? São 19h. Legal, 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 legal. Fala o título do livro, você mostra? Para diminuir a febre de sentir. Exatamente. Dalva Legal, Maria Soares. legal. Taia, liga o microfone, querida. Eu fico com medo do eco e aqui tá chovendo, daí fica aquele barulhão no apartamento. Não, sem problema, tá tranquilo. Às vezes, eu penso que é fraqueza. Mas pode ser só a nudez do sentimento ali, escancarado. Destruindo os muros que meu peito construiu. Devastando certezas, desmascarando mazelas, me fazendo pisar descalça, de dedos abertos, na lama emocional do meu ser. Tem tanta coisa carregada, tanta coisa misturada, tem até uma ancestralidade enraizada que foge de mim. Os danos da cultura afastada, da humanidade retirada, da sexualização frustrada, objetificada, abusada. Eu carrego em mim dores da vida com Açores, da colonização, da chibata, da falta de amores. E, por consequência, eu me privo da paz. De tanta inquietação, meu grito ecoa, junto à luta de quem também não aguenta mais. Queridas, então assim, a gente já está nos nossos finais, então vocês imaginem, fiquem pensando os seus fechamentos, como vai ser, e vou fazer um outro pedido aqui, vamos fazer uma outra coisa, assim, e lembrar, né, aquele caminho todo, né, que nós estamos assim, assine o canal, né, terminando, dê o like, né, divulgue essas pretas conversas, assim. E também aproveitem, né,
outras quizumbas que nós tivemos aqui no Norte Escurecimento, uma que foi muito potente do ano passado, foi com Denise Nascimento, Sueli Fernandes, Neide Lopes e Pretaval. Foi muito, muito interessante. Está aqui, está na descrição, né? Quem não viu, veja, foi muito legal. Assim. E é isso, queridas. Estamos fechando, estamos terminando. Lógico que eu quero um texto final, lógico que eu quero as despedidas de vocês. E vamos lá. Primeiro os textos, uma de cada uma, depois as despedidas. Por favor. Rose? Vamos, então eu vou fechar com uma coisa que eu escrevi chamado Plantando Tâmaras. Sabe que a história da tâmara, que ela dura, você planta e a árvore demora 80 anos para produzir o fruto. Então, o ditado árabe, né, diz, quem planta a tâmara não colhe a tâmara. Né? Então, tem essa coisa de você plantar para o futuro, para o outro que vem depois de você. Né? Então, é isso aqui, plantando tâmara. Não viemos à vida sozinhas. Brotamos em ninho quente, respiramos água, nos alimentamos compartilhadamente. Recebemos a mais íntima energia das donas dos úteros que nos abrigaram. Damos à luz amparadas, de amparo, calor e partilha, dependeremos por toda a vida. Chegamos ao mundo, olhos arrebentados, silêncio estapeado, ouvido agredido. O mundo nos integra, desintegra. E por esses verbos caminhamos até que nos abrace o destino para o qual solitário rumamos. Água, calor, útero, ninho quente, partilhas. O que fizemos, o que fomos, tudo deixamos. Uma viagem em que preparamos a bagagem para que fique com os que não partem. Vamos sós, nada plantado nos segue. Ser plantadora de tâmaras, entregar ao mundo doce alimento, a sombra, sem me preocupar se vou dos meus plantios aproveitar. Quando cheguei à vida, encontrei o mundo pronto. Dele nada levarei, senão algumas cores da existência, se tanto. Nele, deixo tudo para quem viver, para quem vier. Tâmaras, aquelas que não verei, inteiras como o mundo que recebi. Taia, querida. Seu microfone. Toda vez o microfone. Eu resolvi que eu vou terminar com amor. Por favor. Eu acho que eu fui aprendendo a escrever, a voltar a prestar atenção nesse detalhe da vida. A revolta está sempre aqui. A gente está com raiva o tempo todo, é tipo Hulk. A gente fica calma porque a gente está sempre com raiva, sempre. Esse é o segredo da minha calma. Mas abrir o espaço para voltar a amar para mim foi tão importante e tão revolucionário na minha própria vida que escrever sobre isso é sempre um gás que me dá. Assim, eu gosto muito, então eu resolvi falar uma poesia de amor. É um pouco... é fofa. Vamos lá. Sabe, você me inspira. Eu não sei explicar como caí nessa sina de sentir quando você sorri, de sempre pensar em ti. Chega a cansar o tanto que eu fico a lembrar do teu nome, dos teus feitos, dos nossos momentos que são tão poucos, mas tão fortes. Me sinto com sorte. Quando eu tô do teu lado, tudo que eu ganho é agrado e o meu querer é do tamanho do seu abraço. Sempre apertado quando me vê chegando sorrindo, só por te ver vindo até mim. Cabelos nos ombros e a boca de lua quase cheia. E aquela pressa de quem anseia pelo meu beijo, meu colo, meu aconchego. Me diz, meu dengo, se é só em mim que bate toda essa saudade. E como é que eu lido com a vontade de te contar meu dia, as horas da vida, os planos de lida? Mas eu não sei se te interessaria conhecer minhas manias, minhas tantas cimas, minhas falhas, meus mimos, meus traumas. E é bizarro todo esse receio de não ser também seu, esse bem-querer.
essa vontade de ser ninho, mesmo podendo ser passarinho, voando com outras borboletas e tendo certezas de sentimentos incertos. Que patético. Me faltam palavras. Logo eu, que de forma tão ponderada sempre planejei minha fala. É que eu sou poeta, garoto. E tudo que eu sinto vira verso. Frequentemente, tu aparece nas minhas rimas. Te descrevo nas linhas das minhas poesias mais nuas. De peito aberto, carne crua, nossa pele escura. Arrepios, pelos, olhares, toques, sons, palavras, silêncios. Eu lembro de você descrevendo meu cheiro, enquanto percorria meu corpo lentamente, deixando evidente a vontade de me ter ali. E como pode você me deixar assim, extasiada, apaixonada? Nesse momento eu nem quero um relacionamento e é difícil traduzir o que rola aqui dentro. Tão novo, tão livre, tão intenso e tão meu. Ainda sem desfecho, eu acaricio os seus cabelos. Te aperto em meu peito e aproveito que vivemos. Quem sabe assim, um dia eu vai entender o que realmente eu quero de você. Oba! Oba, oba, oba. Eu quero agradecer. E tá aí, suas despedidas. Vamos lá na ordem. Rose. Então, gente, obrigada, Plínio. Foi um prazerzão também, assim, conhecer a Thay. Não conhecia, né? Feliz porque sei que ela está vindo para o Rio, então a gente vai poder se conhecer mais ainda, né? É, é difícil um espaço para que a gente possa falar das nossas coisas, mostrar nossos poemas, nossos escritos, sem aquela coisa. Eu sou anarquista, ideologicamente eu sou anarquista, então eu não transo competição, né? O que eu posso correr de competição, eu estou correndo, né? E assim, nesse ambiente de calma, de troca, de mostrar, né? Sem medo, da análise crítica, sem essa coisa da competição, sem correria. Nossa, isso é tão precioso. Eu acho que, como você disse, o quilombo, né? E que isso possa inspirar outras pessoas a virem, a participarem, a formarem seus quilombos, a convidarem, nos convidarem, convidar você, Plínio, Por convidar a favor. Thay, convidar a Rose, e a gente aumentar isso, sabe, de alguma forma, porque, é, como a Thay disse, é luta, mas também precisa ter descanso. E o que a gente tem é o braço um do outro para lutar, para se proteger, mas também para descansar. Então, esse momento, para mim, foi isso. Nossa, Estou muito obrigado. feliz. Obrigada. Obrigado. Obrigado. Thay. Thay. Nossa, eu tô extasiada. Acho que Rose disse muita coisa, assim, de como é importante a gente estar em ambientes, assim, de liberdade mesmo, de se sentir à vontade com quem se é. E isso nos é negado demais, né? Então, a gente ter espaços em que a gente consegue deixar a conversa fluir, porque a gente sabe que a gente vai ser entendido É. E sem e combinação. respeitado. E sem combinação. É Sem combinação, a deixar gente bem não escuro. precisa. Não combinamos nada. Só assim. Tá, vai ter, você vai ter. Tá. Quarta-feira, quem é? A horário. Combinamos só horário e tudo bem. Bom. E É traga suas letras natural. e se traga, E tá, traga suas letras e traga. E traga E porque acaba elas sendo tragaram muito durante a prova. natural. E o quanto essa naturalidade é gostosa e necessária, né? Você sabe que eu sou sua fã, Lini, e agora me tornei fã de Rosi também. E logo, logo estarei no Rio, quero muito te encontrar. E a gente vai se conectando cada vez mais. Isso é tão gostoso, isso é tão potente, fortalece tanto a gente, sabe? E estar nesses espaços, isso que a Rosi falou, ser convidado, e quanto a gente também não consegue proporcionar, né? É tão gostoso a gente poder participar e proporcionar e estar se aquilombando cada vez mais. Eu acho que é isso. Eu saio hoje de coração bem quentinho E e essa bem ideia, feliz de estar aqui assim. e essa disposição nos convide. Não convide eles, não. Eles não. Convide nós. Exato. Esses aí. Esse nos convide que nós vamos aqui, lá, né? Do Oiapoque ao Chuí, só para ser bem claro.
Exatamente, estou aí em todo lugar. Em todo lugar, só chamar. Só chamar. E aquilo que Rosi falou também, da questão do preto ser artista. A gente é muito múltiplo. A gente é muito múltiplo. É muito difícil a gente ver um preto que fala, eu faço só isso. Então, nos convide, nos chame que a gente dá conta, a gente faz. Com certeza. Mas deixa a gente ser protagonista das nossas histórias. E, Plínio, muito obrigada por sou dar eu que protagonismo às nossas histórias. Muito obrigada por esse espaço, pela oportunidade de conhecer tanta gente maravilhosa através desse programa que você faz. E hoje está aqui também. Olha que delícia. E vamos estar outra vez, vamos estar perto, junto, lá e aqui. Valeu, agradeço a todas e todos. Bora lá. Muito obrigado. Assim, agora você pode dar o like. Dá o like antes, não. Você não viu o produto. Né? Agora que você viu o produto, dá o like, por favor. Até. Valeu, querida. Obrigado. Beijo, tchau.